catalão ele é uma língua românica e ele pertence à família das línguas indo-europeias. E o seu surgimento ele se dá pela evolução do latim vulgar durante a Idade Média. O latim clássico ele diferencia-se do latim vulgar nos aspectos fonológicos, fonético e lexical, que muitas vezes eles são substituídos pelo equivalente popular. No século IX, os condes catalães, soberanos do Condado de Barcelona, iniciaram a conquista de territórios no sul da Península Ibérica, gerando a evolução na forma escrita da língua catalã. Já no século XI, os primeiros documentos feudais eles foram escritos integralmente no idioma, e entre esses se destacam o texto literário Homilia de Organiá. Além disso, em cada região, o latim vulgar ele tem suas próprias particularidades, dependendo das línguas indígenas faladas, e de modo que o latim falado na Península Ibérica ele difere do falado na Itália. E junto com o declínio do Império, a sua fragmentação e colapso durante os séculos V e VI também fizeram a unidade do latim. Em outras palavras, as variedades faladas do latim tornaram-se mais isoladas umas das outras, com os dialetos ocidentais sob forte influência germânica e os dialetos orientais sob forte influência eslava. Durante este período, o catalão ele empresta elementos lexicais de ambas as línguas germânicas e árabes, que formam a superestrata desta língua. No século VII, os mouros eles ocuparam a península, mas a partir do século VIII, os condes catalães eles estenderam o seu território para o sul e para o oeste, trazendo consigo a sua língua, à custa do árabe e do moçárabe. No entanto, o superestratas árabe teve menos influência sobre os territórios conhecidos como a Velha Catalunha, que ela também é conhecida como Marca Hispânica, uma zona perto de Barcelona, criada por Charlemagne em 795 como uma barreira defensiva entre Al-Andalus e o Império Carolíngio. O catalão está situado, em sua maior parte, dentro do Estado espanhol. E de acordo com a Constituição de 1978, as comunidades autônomas ela têm o direito de usar a própria língua na mesma proporção ao espanhol, que é a língua oficial do Estado. As comunidades de fala catalã fazem grande uso de sua língua, apesar da grande pressão do espanhol, devido à sua convivência histórica, vizinhança e projeção universal. Ao domínio do catalão no Estado espanhol pertencem a Comunidade Autônoma da Catalunha, com exceção de uma pequena área que é situada ao norte dos Pirineus, que é denominada Vale de Arão, que é domínio do Gascão. Também pertencem ao domínio do catalão o antigo Reino de Valência, que é hoje uma comunidade autônoma, e principalmente sua faixa litorânea, porque na fronteira oriental existem amplas zonas que não pertencem a este domínio, e atualmente o Reino de Valência ele é conhecido como País Valenciano. A comunidade autônoma ela é formada pelas Ilhas Baleares, e também é um domínio de catalão. E por último, uma faixa territorial na fronteira ocidental, que é pertencente à comunidade autônoma de Aragão. Fora do território espanhol, pertencem ao domínio do catalão o Principado de Andorra, o Departamento do Roussillon ou Pirineus Orientais. No sul da França e a pequena localidade de Algueiro, na Ilha da Sardenha.
O catalão ele compreende mais de 6 milhões de habitantes e mais de 5 no território espanhol. Catalão e português nunca se encontraram, né? Porém, nem no momento do período histórico, mas a língua catalã ela foi uma língua ponte por conta dos seus dialetos ao norte do Pirineus e à Península Ibérica. Na Idade Média, ela foi uma grande influência na peregrinação dos Catalunha, né? De além dos Pirineus de Santiago, que esses peregrinos, né? Eles que atravessavam todo o norte da península, muito termo da lírica, né? Usaram muito termo da lírica, comuns da catalão e o provençal. Eles penetraram nessa época do galego português na literatura trovadoresca, que aqui se desenvolveu, permanecendo na língua. Já no português atual, nós podemos nos deparar com diversos vocabulários originais dessa língua, introduzindo nela diretamente ou através de outra, geralmente do espanhol. É frequente a ocorrência que podemos apresentar dúvida. Logicamente, não podemos simplesmente desprezar, né, a influência da linguística dos conquistados, destes dialetos falados na península. Em outros lugares foram regionalizados a língua também. Devemos considerar a influência árabe que inseriu muitos termos nestes romanços até a Reconquista. Então, a língua catalã ela influencia no léxico português indiretamente, por conta que a língua catalã ela foi uma língua ponte por conta dos seus dialetos, né? E também pelos peregrinos da península que caminharam, né, todo aquilo, trazendo esse dialeto, também trazendo essa literatura românica, né, como acabamos de ver. Os romanos eles usavam muito a língua catalã, que é essa língua que surge, né, nasce da Espanha, então é muito mais falada, como também vocês poderão ver. Nós usamos muito essas palavras ainda no nosso convívio, por exemplo, no convite, e entre outras palavras também que nós usamos. E a língua catalã influencia desta forma. Ela influencia diretamente, indiretamente. Concluindo, o catalão é uma língua românica, cuja origem foi muito discutida, né, pois acreditava-se que ele fosse mais um dialeto vindo do provençal. Mas foi constatado que ele é sim uma língua originária, independente, vinda do latim, assim como as demais línguas neolatinas, né? E constatou-se que o catalão ele seria uma língua ponte, né, entre esses dois grupos linguísticos, que ele possui característica desses dois grupos linguísticos, que é o grupo do Ibero-Romance e o Galo-Romance. E o catalão ele se desenvolveu em território em ambos os lados dos Pirineus, alternando a influência de um e outro, né? De um e outro lado. Então, no sul da França, ele teve lugar nos séculos XI e XII e uma literatura lírica trovadoresca, conhecida como provençal. Então, estima-se que seja a língua nativa de uns 6 milhões de habitantes, a grande maioria no estado espanhol. Então, o catalão ele possui diversos dialetos, sendo os mais característicos aqueles que dividem o domínio na península, né, em duas faixas verticais, oriental e ocidental. E dentro desses vários dialetos também tem subdialetos, né, que eles geralmente têm como centro irradiador uma cidade importante, e eles recebem a sua denominação de acordo com a região geográfica que eles correspondem. Então, entende-se que o catalão ele é uma língua originária, ele tem as suas características, ele é uma língua ponte que possui características desses dois grupos linguísticos, que é o Ibero-Romance, o Galo-Romance, e ele é sim uma língua
românica, assim como as outras línguas neolatinas.